Ok, então, gravando a partir de agora, nossa aula de mercado de capitais do dia 17 de junho de 2021, quinta-feira. Vamos lá, Évila, tem notícia importante da economia que saiu ontem, né? Está acompanhando o noticiário? Eu assisti o jornal ontem, mas eu não sei do que o senhor está falando. O senhor fala do quê? Do Covid? O quê? Não, não. Notícias. Bom dia, Marcelo. Notícias da seara econômica e do mercado financeiro como um todo, né? Ontem foi a super quarta-feira do mercado financeiro, porque teve a decisão do Copom, nosso Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, sobre a decisão dos juros, da taxa básica de juros, e eles aumentaram de 3,5% para 4,25%, mas já era esperado pelo mercado. E no mesmo dia, ontem, foi o FONC, lá, o equivalente ao nosso Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, que decidiu manter a taxa básica de juros deles entre 0% e 0,25% ao ano. Por que isso é importante para o mercado financeiro? Porque os investidores, principalmente os institucionais de grandes fundos que têm aplicações em títulos do Tesouro Americano, a remuneração máxima deles é 0,25% ao ano. Já no Brasil, aumentaram para 4,25% ao ano. E o mercado aposta que na próxima reunião do dia 4 de agosto, eles vão aumentar em mais 1 ponto percentual. Então, fecharia o ano, o Brasil fecharia o ano com a taxa básica em torno de 5,25% ao ano. Lembrando que no início do ano a taxa básica estava em 2% ao ano. Então, isso tem impacto financeiro, deve chamar muito investimento estrangeiro em títulos brasileiros. Imagina um investidor lá da Singapura, um grande fundo de pensão lá da Singapura, que tem dinheiro aplicado em títulos do Tesouro Americano, recebendo 0,25 ao ano, ele pode optar em comprar títulos, direcionar as aplicações deles dos Estados Unidos para o Brasil e receber 4,25% ao ano, ou daqui a pouco 5,25% ao ano. Então, a nossa taxa básica subindo deve atrair muito mais investimentos na renda fixa aqui no Brasil, principalmente por parte dos estrangeiros. E isso afeta o mercado, primeiro porque afeta o dólar, né? Para quem estava apostando aí na alta do dólar, o dólar bateu 5,70, 5,80 esse ano, ontem fechou deixa eu ver, é 5,06 ontem. E a tendência, com essa nova alta da nossa taxa básica, a tendência é que venham mais recursos. E aí chega mais dólar, né? O preço da mercadoria que passa a ser mais... tem mais dólar no mercado, a tendência é a cotação do dólar cair. A previsão do mercado é que o dólar feche abaixo dos R$5, 4 e alguma coisa, 4,80 até o final do ano. E isso aí afeta também bolsa, né? Então, a nossa disciplina aqui é sobre mercado de renda variável, lógico que é afetado. Dólar em queda, tradicionalmente bolsa em alta, né? Então, tem aí, fica a dica. Mas, aí por que o Banco Central está aumentando tanto? Porque a nossa inflação está acima do centro da média estipulada para esse ano, que é 4,70 e pouco, já está o acumulado do ano já está aí, já está projetando 5 e alguma coisa. Então, o Banco Central tem que refrear mesmo, aumenta as taxas de juros, ele inibe o consumo
e torna mais atraente as aplicações em poupanças, em renda fixas, enfim, e as pessoas que têm um dinheirinho sobrando, em vez de ir às compras, colocam o dinheiro numa aplicação de renda fixa, por exemplo, e são remunerados por isso. Então, por parte dos investidores, pessoas físicas nacionais, é normal, é natural que haja aí uma desaceleração dessa demanda pela renda variável ou por bolsa. Muita gente que está na bolsa e está convivendo pela primeira vez com essa volatilidade, um dia sobe tanto, outro dia cai, e não suporta isso, é natural que muita gente saia da bolsa e volte para a renda fixa, né? Porque há uma taxa de, hoje, 4,25% ao ano, o rendimento mensal dá 0,35% ao mês. Lembrando que há pouco tempo atrás, isso aí, a taxa básica de 2%, o rendimento mensal ficava aí em torno de 0,12% ao mês, né? Muito irrisório. Então, essa mudança na política monetária brasileira, lembrando que agora nós temos Banco Central independente, o governo federal não pode mais conduzir e determinar a política monetária. O Banco Central, esse ano, após votação lá no Congresso, foi aprovado a independência do Banco Central. Isso é uma grande conquista para o Brasil, né? O Brasil passa a ser igual à Alemanha, Estados Unidos e outros países desenvolvidos, em que o Banco Central é independente. Para vocês terem uma ideia, semana passada passou uma notícia, eu estava acompanhando o noticiário da Jovem Pan, em 2 meses o governo da Turquia demitiu, em 2 meses, demitiu o 4º presidente do Banco Central e chamou um 5º, e determinou que ele baixasse a taxa básica de juros deles lá, que estava em 18% ao ano. Imaginem, 18% ao ano. Então, é o governo querendo baixar a taxa básica na canetada. Isso não funciona no mercado. Então, o Banco Central de cada país tem, sim, que ser independente, o governo federal, porque os governos mudam, a política monetária tem efeitos sobre a população, sobre a economia, não tem efeitos mais duradouros, e os governos vão mudando, né? Então, não é de bom alvitre que os bancos centrais dos países adotem políticas monetárias de acordo com as ideias do presidente que está ocupando a cadeira naquele momento. Bom, mas vocês viram também nos últimos dias, devem ter acompanhado aí, o nosso índice da Bolsa, o Ibovespa, ele bateu o recorde lá de 136 mil pontos, né? Quer dizer, recordes históricos, e agora deu uma corrigida, ontem fechou a Bovespa, 129.259 pontos. Mas lembrando que, em função da pandemia, esse índice no ano passado estava em 55 mil pontos, quer dizer, a Bolsa mais do que dobrou, se recuperou e, batendo recordes, atingiu níveis de pré-pandemia, pandemia mesmo. Isso significa que a economia está aquecida, que se a Bolsa está subindo, os resultados das empresas estão vindo cada vez melhores, os lucros melhores, e, por isso, os preços das ações sobem. Então, a Bolsa é um termômetro muito fiel das tendências da economia real, porque o índice da Bolsa é formado por ações listadas na Bolsa, que são emitidas por empresas que atuam na economia real. As empresas produzem, prestam serviços, enfim. E isso é um bom indicativo. Outro indicativo é o PIB, né? O PIB do Brasil também. Aí surpreendeu muita gente aí. O que mais eu queria falar para vocês, assim, de questões que estão acontecendo hoje, contemporâneas, né? Vocês devem ter ouvido falar que hoje vai ser uma votação lá no Senado, me parece, enfim, é lá no Congresso, sobre a privatização da Eletrobras.
Atualmente, o governo tem 51% das ações em direito a voto, 51 e uns quebradinhos, e com a aprovação desse projeto, o governo vai se descapitalizar, vai se desfazer de algumas ações, algumas milhares de ações, e deve ficar com 45%. Então, o governo, a União Federal, não seria mais o acionista majoritário que comandaria os destinos aí da nossa Eletrobras. Mas, segundo o projeto de lei, que está para ser aprovado hoje, apesar de continuar com apenas 45% das ações com votos, o governo tem uma cláusula lá que as ações da União, elas teriam o status chamado de golden share, ou seja, teriam um status diferenciado das demais ações dos demais acionistas espalhados por aí pelo mundo afora. Ou seja, esse status daria ao governo o direito ao veto em decisões aí de conselhos, decisões mais sensíveis, decisões estratégicas para o país. Por exemplo, se a maioria dos acionistas que daí se juntassem, eles deverão ter 55% das ações, convocam uma Assembleia Geral e não, vamos fechar a Eletrobras. Isso geraria um caos no sistema de eletrificação nacional, né? A Eletrobras, aí, eu acho que ela participa com mais de 30%, 40%, é responsável por mais de 30%, 40% de geração de energia para o país. Isso aí geraria um caos, apagão nacional, né? Então, nesse caso, sim, os 45% do voto da União poderiam vetar uma proposta absurda como essa, né? É mais para o governo se precaver, porque é uma empresa muito importante para o país. Embora eu seja favorável à privatização, porque eu entendo que o governo não tem que ser aí empresário de geração de energia. Tem que passar isso aí mesmo para iniciativa privada, que é muito mais eficiente. E o próximo, eu acho que deveria ser a Petrobras, né? Vocês sabem que não existe uma USA Brás, o Petro USA, não existe uma estatal de petróleo nos Estados Unidos. E lá eles não têm problemas com abastecimento, com preços. E devem ter 18 grandes companhias que fazem esse serviço, que têm refinarias e distribuição de petróleo aos postos de combustível dos Estados Unidos. Isso significa competição. E isso explica por que o preço do barril de petróleo lá fora cai e a gasolina na nossa bomba não cai. Se acaba com o monopólio da Petrobras, tem várias empresas, inclusive estrangeiras, de olho nesse grande mercado que é o mercado brasileiro, aí seria competição. O posto vai comprar daquela distribuidora que vender mais barato, né? E, portanto, o consumidor final sai beneficiado. Mas, enfim, né, vocês sabem que a Petrobras no passado, servia de cabine de emprego para apadrinhado político. Isso já era ruim. Mas, em alguns anos recentes, além desse mal, a economia, né, você colocado como diretor, não sei o quê, um sujeito lá que era apadrinhado político, que não entendia nada da área. Isso era ruim para a empresa. Mas, uns tempos, alguns anos atrás, aí os políticos descobriram que, além disso, ainda podiam fazer uso político, gestão incompetente, e além das fraudes que vocês conhecem, que aconteceram com a Petrobras, as fraudes em si, aquelas superfaturamento em licitações, desviando tantos por cento de cada contrato para partidos políticos, esse não foi o mal maior da Petrobras. O mal maior da Petrobras, que quase quebrou a Petrobras, foi mesmo a má gestão mesmo, contratos superfaturados, aquela refinaria de Pasadena. Eu tenho um amigo que fez mestrado comigo, que morava em Portugal, e quando aconteceu isso, foi anunciado que o Brasil pagou 1 bilhão e 400 milhões de dólares pela usina de refinaria de Pasadena. Ele mandou um e-mail para mim, kkkk,
vocês, quando eu estava no Brasil, vocês riam dos portugueses, né? Agora sou eu que estou rindo dos brasileiros. E 2 anos depois, a Petrobras teve que se desfazer desse ativo podre e vendeu por menos de 300 milhões de dólares. Aí tem a refinaria de Abreu e Lima, foi construída lá em Recife, quer dizer, nem está pronta ainda. Era metade a Venezuela e metade a Petrobras, o Brasil. O projeto inicial era de 4 bilhões de dólares, a Venezuela entraria com 2 bilhões de dólares. Nenhum centavo a Venezuela, era na época do Hugo Chávez ainda, colocou. E a Petrobras já gastou mais de 20 e tantos bilhões de dólares naquela usina, naquela refinaria, e ela não está pronta ainda, não está nem na metade. Então, essa má gestão de recursos da empresa, aí sem contar que lá em 2014, como era ano eleitoral, o barril de petróleo lá nas alturas, passando de 100 dólares, 120 dólares, e a Petrobras aqui, ela não podia aumentar o preço da gasolina, porque o governo não deixava. Porque aí poderia impactar na inflação e aí poderia dar um efeito eleitoral contrário aos interesses do governo da época, ou da governa, da presidenta da época. Então, essa questão da má gestão é que afugentou os investidores internacionais da Petrobras. E eu, na época, eu lembro que até 2012, eu acho que eu fui acionista da Petrobras, e naqueles anos, 2008, 2009, que eram anunciados descobertas de novos poços do pré-sal, eu ia lá e comprava mais ações, porque eu imaginava, agora ela vai bombar, vai disparar. Nada, tanta notícia boa para cima da empresa foram anuladas pela má gestão da época, do governo, o acionista majoritário da época. Então, eu sim também sou favorável lá privatização, que a Petrobras seja a próxima, que a Eletrobras seja privatizada agora, que a Petrobras seja a próxima. Então, Eletrobras, acompanhem aí, vai ser hoje, né, a eleição, e de cabeça de político, vocês sabem, né, o que pode sair, a gente nunca sabe. Uma outra sugestão minha, gente, é que vocês acompanhem, busquem aí no YouTube, tem palestras, cursos, enfim, de um sujeito chamado Luiz Barsi. Eu acho que eu já devo ter dado essa dica para vocês. Luiz, com S, Barsi. Procure no YouTube e assista. Ele é o maior investidor individual, pessoa física do Brasil, da nossa Bolsa. Deve ter lá seus bilhões de reais em carteira. E é muito interessante, gente. Aliás, a filha dele, Luiz Barsi, ela tem um programa, e vocês podem entrar lá também, procurar AGF, Ações Garantem o Futuro. É muito interessante também, é de graça lá, você se cadastra, assiste os vídeos, as aulas, as palestras deles, e é bem interessante porque ela contou quando ela era criança ainda, né, 9, 10 anos de idade, ela tinha direito a uma mesada do pai. E o pai dela, Luiz Barsi, em vez de dar dinheiro para ela comprar o seu sorvete na escola, enfim, todo mês, ele pegou e criou uma carteira de ações para ela, no nome dela. Então, ele diversificou a carteira de uma certa maneira que todo mês ela ia receber dividendos, ou de uma empresa ou de outra. E a conta dela lá, entrava lá, digamos, R$300 de dividendos num determinado mês. Aí ela é que tinha que escolher, e ele explicava, minha filha, você pode sacar, vender umas ações aí para sacar esses R$300, porque os dividendos entravam direto na conta dela. Você pode usar, não sei se na época tinha cartões eletrônicos como hoje, mas enfim, tinha talão de cheque, né? Mas eu também não sei se ela assinava, por causa da idade, muito provavelmente alguém tinha a procuração por ela para assinar, provavelmente ele, né? E ele botava a escolha, você pode sacar esses R$300, R$400 e gastar ao longo do mês, ou você pode comprar mais ações dessa empresa.
fica com uma parte e compra mais ações. Aí, na próxima distribuição de dividendos, você vai ter ações e vai ganhar mais. Olha a educação financeira de um pai para uma criança de 8, 9 anos. E por isso ela tá disponibilizando esse curso, chama-se AGF, procure no YouTube, Ações Garantem o Futuro. E é o que eu pratico também há muito tempo, porque eu não pretendo depender de aposentadoria da Previdência Social, do INSS. Se eu conseguir alguma coisa, é lucro. Mas eu não conto com isso, não. Eu tenho algumas diferenças, tá, com o Luiz Barsi, mas principalmente no que tange a diversificação. Daqui a pouco eu vou compartilhar uma tela com vocês aí, quando a gente entrar no conteúdo para avançar. Na questão da diversificação, ele é de diversificar muito, tanto assim que ele diversificou aquela carteira da Luiz quando era criança, em várias empresas, de modo a que ela recebesse dividendos todos os meses do ano. Eu já sou o contrário, eu não gosto de diversificação. Lembra daquele gráfico da relação risco-retorno? Se você diversifica muito, você diminui o risco, mas obrigatoriamente o seu retorno, o seu potencial de retorno também diminui na mesma proporção. Então, eu já sou da opinião de que diversifique pouco. Eu, aliás, tenho só uma ação, quer dizer, eu estou muito exposto ao risco, mas é aquela história, né? Em vez de você fazer 12 viagens para levar uma dúzia de ovos para o outro lado da avenida, se você cair em uma dessas viagens, você só quebra um ovo. Eu sou da opinião de você colocar a dúzia de ovos numa só cesta e fazer uma viagem só e tomar bastante cuidado. Você tem um ganho muito maior que, olha, o trabalheira que dá fazer 12 viagens. Você faz uma viagem só e toma bastante cuidado, você tem um ganho muito mais eficiente nessa operação aí. Tá bom? E outra coisa que eu não concordo muito com o Luiz Barsi, que eu divirjo pessoalmente, estou falando pessoalmente, tá? Não estou nem dizendo que eu estou certo e ele está errado e vice-versa. Eu divirjo muito que ele tem em carteira, ou ele indica aí, ações, aquelas chamadas blue chips, né? Ações de grande porte, os bancos, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Vale, Petrobras, Eletrobras, e eu já sou de escolher ações, as chamadas small caps, traduzindo literalmente seria boné pequeno, ou seja, as empresas de pequeno porte. O que seria uma empresa de pequeno porte? Aquela que tem o capital social menor do que 10 bilhões, por exemplo, todas elas. Lógico que você não vai pegar uma empresinha ali que dê 500 milhões em capital social, ou 200 milhões, ou 300 milhões. Mas empresas aí entre 6 e 10 bilhões de capital social, elas são consideradas empresas de small caps, que chamam. Eu não sei se seria empresas de capital aberto de pequeno porte a melhor tradução. Mas, enfim. E por que essa minha opção? Porque a base acionária delas é bem menor. Imagina, a Petrobras tem bilhões de investidores espalhados no mundo inteiro aí. Milhões de investidores com bilhões de ações. Enquanto essas chamadas small caps, a base acionária é bem menor. Então, quanto mais ações você comprar, você vai aumentando a sua participação. E depois tem outra também, uma questão que as empresas desse porte, elas têm mais agilidade, são mais flexíveis para se adaptar a diferenças ou a certas circunstâncias, do que empresas muito gigantes, que têm diretorias e isso, e as decisões são mais lentas, digamos assim. Aliás, também comentar com vocês rapidamente, antes da gente entrar no conteúdo, se essa pandemia que assolou o mundo aí desde o ano passado, se trouxe uma coisa para melhor e que não vai mais voltar ao normal,
no mercado de capitais, nessa questão de ações de empresas, são as assembleias, né? Que agora, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, no ano passado, ela editou lá uma resolução permitindo que as assembleias não precisam mais ser presenciais. O acionista quer exercer o seu direito a voto. Eu, antes, em 2019, para votar na minha empresa, a sede é em Porto Alegre. Eu teria que pegar um avião aqui, ir a Porto Alegre, gastar com um hotel para no dia seguinte ir na assembleia, num local físico lá que foi determinado pela empresa, para poder participar. Quando que eu ia participar? Nunca, né? Hoje, através dessas resoluções, você consegue votar à distância. Aliás, dia 21 vai ter uma Assembleia Geral Extraordinária da nossa empresa ali. Eles acabaram comprando a Terra Santa, e isso tem que ser aprovado numa Assembleia Geral Extraordinária. É no dia 21, está lá o horário, eu acho que é 11h30 da manhã, horário aqui do Mato Grosso. Não, 11h30, horário de Brasília, 10h30, horário de Nova York. Olha que chique, ó. O nosso horário aqui do Mato Grosso está alinhado com o horário de Nova York. Então, eu vou participar, vou poder dar o meu voto lá. É lógico, já foi divulgado o mapa dos votos, que é a Itaú, que é o que mantém em custódia as ações da empresa, já divulgou, foram 29 milhões de votos já, à distância, pessoal do mundo inteiro, aí, grandes fundos internacionais, o Fundo dos Professores da Califórnia, que é o maior fundo de pensão do mundo, que tem trilhões em patrimônio, é acionista da SLC e já votou também. Mas surpreendente é que, pelo mapa de votações que foi divulgado ontem pelo Itaú, DTVM, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, a aprovação das propostas da diretoria foi por unanimidade, isso nunca tinha acontecido. Sempre havia lá voto contrário e abstenções. Dessa vez, não, nessa votação todo mundo concorda, aprova a incorporação das operações da antiga Terra Santa pela SLC. Por isso, eu acho que as ações da SLC subiram mais de 100% só esse ano, né? Tem tudo isso. Mas, enfim, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Deixa eu colocar ela lá no... Perguntas, comentários, por favor. Meus 2 únicos alunos que se fazem presentes nas aulas, talvez os únicos que serão aprovados na disciplina, né? Não sei. Sem perguntas, por enquanto, professor. Está bem embaixo, Marcelo. Não ouvi. Sem perguntas, por enquanto. Ah, ok. Eu vou avançar, então, rapidamente. Deixa eu só ajeitar a tela aqui. Eu vou tentar correr um pouco, tá? Se eu for muito rápido, vocês me interrompam, por favor, tá? Antes de começar lá nos indicadores da escola fundamentalista, eu sempre gosto de dar essas dicas aí que eu chamo de plano de ação ou plano de atividade, né? Para quem vai entrar se aventurar nessa selva do mercado de renda variável ou negociações de ações de empresas. Então, a primeira dica é aquela que eu acho que eu já devo até ter comentado com vocês, né? Utilize sempre renda discricionária. Que renda é essa? É essa que você não vai precisar dela nem no curto, nem no médio, e olha lá, quiçá no longo prazo. Esse dinheirinho aí, daqui uns 5, 10 anos, de repente, eu vou usar ele, mas agora eu não estou precisando dele. Tá? Então, já descarta aquela possibilidade, eu vou vender meu carro hoje
e daqui a 3 meses eu vou comprar um outro. Então, durante esses 3 meses, eu vou aplicar esse dinheiro em ações. Quem sabe daqui a 3 meses eu possa comprar um carro melhor. Esqueça, não vai conseguir nem... Você pode não conseguir nem comprar uma bicicleta daqui a 3 meses, tá? E vale lembrar também que renda discricionária é jamais usar dinheiro dos outros, tá? Pegar dinheiro emprestado para aplicar em ações e prometer para o credor pagar juros, jamais façam isso. Avançando, acompanhe o mercado. Esse acompanhe o mercado não significa que das 9 da manhã até as 5 da tarde você tem que ficar na frente do computador ou do celular acompanhando o mercado, né? Não é isso. Mas também significa que não é ir lá comprar ações de uma empresa e ficar 2, 3 meses sem olhar o que está acontecendo, né? Pelo menos, de vez em quando, se não der todo dia, mas 2, 3 vezes por semana, vai lá e dá uma olhada. Hoje vocês têm facilidade, com o celular na mão, vocês dão um clique ali, vocês olhem as ações. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Tem um aplicativo aqui, clico em cima, ó, já tem as cotações aí das ações que eu selecionei. Tem do dólar, tem do índice Bovespa e tem das principais ações, Bolsa de Nova York, tem aí a minha SLC, tem VEG, eu que escolho aí quais ações eu quero olhar. E vira e mexe, quando o mercado está aberto, eu vou ali, dou uma olhadinha para ver o que está acontecendo com o mercado. Hoje é muito prático, tá? É muito fácil, vocês têm essa informação instantaneamente na mão. Lógico que isso aqui, como é gratuito, eu não pago assinatura, essa cotação que aparece aí para mim tem uma defasagem, um delay de 15 ou 20 minutos, não é em tempo real. Mas se você pagar aí uma pequena mensalidade em alguns aplicativos, aí vocês conseguem ter em tempo real também. Eu só não vejo necessidade de acompanhar em tempo real. Procure diversificar, gente. Isso aí é aquela história, né? Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Eu agora aí, eu estou me colocando na condição do governador de São Paulo lá, né? Que mandou todo mundo ficar em casa e foi para Miami, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu tenho que dizer isso porque está em toda a literatura e todos os analistas, em todas as entrevistas que o pessoal dá aí sobre o mercado de ações, eles dizem, olha, não esqueça de diversificar. Diversificar significa não apostar todas as fichas numa só. Eu colocaria ali, se for para diversificar, pelo menos diversifique por setores. Por exemplo, para se precaver de um risco do setor bancário, por exemplo, não adianta você diversificar, comprar ações do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, enfim. Se der uma crise nesse setor, a tua diversificação não valeu de nada, né? Então, eu complemento, se é para diversificar, pelo menos que seja por setores. Compra ações de bancos e vai lá, compra ações de outros setores, setor de energia, setor de telefonia, setor da indústria, enfim. Mas eu não pratico isso, tá? Eu sou obrigado a passar para vocês, mas eu, pessoalmente, não sou fã da diversificação. Pensar no longo prazo, gente. Esqueçam esse negócio de fazer trade para ganhar dinheiro rápido. Eu tenho muitos amigos, ex-alunos, inclusive lá do tempo que eu dava aula lá em Santa Catarina, antes de vir para o Mato Grosso. E eles mostravam, faziam um print da tela, olha só quanto que eu ganhei essa semana. E aí eu me sentia assim, poxa vida, hein? E eu aqui trabalhando para ganhar um salário, né? Mas, magicamente, de repente, os caras ficavam quietos e não mandavam mais nada, né? Digo, então tá rico, tá passeando em Miami. Eu entrava em contato, levaram uma taca que quebraram eles e não conseguem mais nem operar. Então, fazer day trade, se for fazer, mas faça com volumes pequenos. Se você fizer com volumes pequenos, se você ganhar, vai ganhar muito pouquinho também, né? Então, eu não aconselho
Não é um mercado, a não ser que você seja muito profissional, que você tenha toda aí uma banca, computador, e todas as questões online. Tem uma série de propagandas aí, se vocês entrarem na internet. Hoje tem lá os sistemas com robozinhos, né? Que a determinado preço compra automático, a determinado preço vende automático, tudo programado, né? E no final das contas, o pessoal, dá para viver fazendo trading? Eu acho até que dá, né? Mas é uma vida muito sofrida. Eu não aconselho isso, não. Aconselho sempre a pensar no longo prazo. Em pensando no longo prazo, você precisa analisar. Daí a importância dessa nossa primeira parte, que é a análise fundamentalista. Eu dou sempre mais uma dica, monitore os papéis promissores. O que eu quero dizer com isso? Você analisa várias empresas e descobre que uma é boa, não vá lá e se posicione, pegue parte do seu capital e injete nela, porque eventualmente ela vai ficar 6 meses, um ano e meio, patinando, andando de lado, como a gente diz no mercado. Sobe um pouquinho num dia, desce, no final está lá no mesmo patamar depois de um ano e meio. Aí olha o custo-oportunidade desse seu dinheiro. Você poderia ter aplicado esse seu dinheiro num outro papel e poderia ter se beneficiado, aí, eventualmente, de um ganho financeiro, enquanto que nesse que você descobriu que era um bom papel, o mercado não descobriu ainda. Eu sempre comparo isso como um desfile de Miss. Digamos, você é o jurado de um desfile de Miss. E nos seus critérios de avaliação, a candidata mais linda é aquela, a número 12. Ela que tem que ser a rainha aí do... Como é que chama? A Miss Brasil. Só que os outros jurados não viram isso ainda, não viram a beleza dela. E quem ganha é a outra. Então, monitore os papéis promissores. Eu vou pedir licença aqui para abrir rapidamente aqui um site, daí é bom que vocês já... Eu vou parar essa apresentação, eu vou abrir rapidamente um outro site, que é bom que daí vocês já têm o endereço, eu já dei a dica para dele, mas eu vou mostrar rapidamente, já que nós estamos falando desse assunto, sobre monitorar papéis promissores, vou mostrar para vocês o que aconteceu comigo na prática. Vou abrir um gráfico aqui. Eu vou compartilhar essa tela agora, tá? Agora me digam aí o que vocês estão vendo. A DVFN? É isso? Por favor. Sim. Estão vendo o site aí que eu abri, né? ADVFN. Anotem esse ADVFN, ó, você faz um cadastrozinho bem simples lá, cria um login, uma senha, não precisa dar CPF nem nada, ele é um site muito completo, tá? E ele permite aqui todos... Eu acho que eu já devo ter comentado com vocês, não sei se foi nesse módulo, nesse semestre. Já mostrou, professor. Já mostrei. Então, tem aqui a opção gráfico, e olha aqui a minha ação. A ação da SLC Agrícola, já que nós estamos falando de monitoramento, eu vou mudar o período aqui, tá? Vamos ver quanto... Eu vou botar aí 5 anos para trás. Então, olha aí o gráfico dos últimos 5 anos. Eu entrei nela em setembro de 2017. O período máximo que ela me mostra aqui é só 5 anos, eu acho. Vamos ver se tem um período maior.
Diário dos últimos... o máximo que ele me mostra aqui são os últimos 5 anos, pena. Mas, enfim, não sei se vocês conseguem ver aqui, lá na caixinha que abre lá em cima, ó, aqui nós estamos em 2016, em julho de 2016. E se vocês pegarem esse papel de 2010 para cá, ele sempre andava nesse patamar aí de... Quanto que é isso? Na faixa dos R$7, 7 alguma coisa. E lá vou tentar localizar aqui, setembro de 2017, ó. Maio, junho... Quer dizer, eu já tinha analisado esse papel lá em 2016, mas eu não comprei ele. Tomei a decisão só, olha lá, o mês de novembro, julho, pulei um pouco, mais ou menos aqui. Tá outubro aí, mas enfim, eu comprei no final, acho que foi dia 29 de setembro. Então, olhem o mouse lá embaixo, o dedinho, aonde que eu comprei, porque na época, tudo que tem à direita não existia, tá? Eu tinha informação só para trás. Então, o papel tinha passado de 7, historicamente, ele estava andando de lado por volta dos R$7 a ação, desde 2012, mais ou menos, e aí, em alguns meses aí do final do ano de 2017, ele atingiu o patamar de 2011, desculpa, de R$11, quer dizer, foi de 7 para 11, olha a alta significativa nisso. Vou até fazer uma conta rápida aqui. 11 enter, 7 divide, 1 menos 100 vezes. 57% de alta. Aí eu cheguei à conclusão, pronto, agora o mercado viu essa ação. Porque 57% de alta do início do ano até outubro é uma alta significativa. Aí eu concluí, agora o mercado descobriu, ou seja, se eu estou lá, se eu sou um jurado daquele concurso de Miss, aí eu chegaria à conclusão, pronto, agora os outros viram que aquela minha candidata, que eu considero a mais bela, é a mais bela. E aí eu me posicionei, eu comprei ações lá na faixa de R$11, e ontem ela fechou em R$ 49,77. Então, eu fiquei praticamente 1 ano só olhando o papel, mas não me posicionei. Eu teria ficado com o dinheiro empatado durante 1 ano nesse papel, se eu tivesse me posicionado lá na frente. Ah, mas deixou de ganhar a alta de 57%? Sim, deixei de ganhar. Mas quando me posicionei, olha o que aconteceu com o papel. Enfim, vou deixar aberto esse... interromper essa apresentação para voltar lá para... agora tem que ir lá no PowerPoint, botar isso em tela cheia de novo. Gente, dúvidas ou qualquer coisa aí, por favor, vocês me interrompam aí. Então, vamos lá de novo, aonde nós estávamos, monitores papéis promissores. A outra dica, conheça os fundamentos da empresa. Os fundamentos. Se a empresa tem muita dívida, ela dá retorno mesmo? Qual é a margem líquida aí de ganho das operações dela, ou, né, da atividade, a receita operacional dela? Ela dá lucro ou não dá? São coisas que vocês têm que ver nos balanços das empresas. E hoje, felizmente, vocês, na internet mesmo, lá no RI da empresa, eu quero ver a empresa ABRF, Antiga Sadia e Perdigão. Entra no site deles, olha lá, relações com o mercado. Ou RI, o pessoal está chamando, né? Relações institucionais. Eles têm que ter atas, tem que ter todos os balanços, demonstrações, relatórios, informes para o mercado, fatos relevantes, tem que ter tudo lá disponível.
E vocês já devem ter feito a disciplina as duas de contábeis do nosso curso, né? Aí, gente, ó, estabeleça estratégias de saída e entrada. Isso aí é mais para quem pensa não tanto no longo prazo, tá? Mas acreditem, eu, quando me posicionei na ação, eu estabeleci momento de saída. Aliás, um dos que eu tinha estabelecido bem de longo prazo já foi quebrado agora recentemente. Eu tinha estabelecido lá atrás, há 3 anos atrás, que quando chegasse a 50 eu sairia. Há algumas semanas atrás bateu nos 56 e eu não saí. É porque eu não vejo motivos para sair agora, dada a grande expansão com a incorporação das 7 fazendas da Terra Santa. Essa empresa vai gerar ainda melhores resultados nos próximos anos. Então, refiz lá o meu ponto de saída, agora está em outra meta, outro patamar. E aí, acho que é isso, limite suas perdas, né, gente? Se lá em 2017, quando eu me posicionei na empresa, eu estabeleci, olha, se o papel recuar a um patamar tal, eu vou sair fora e vou embolsar o prejuízo e vou olhar outra, porque daí eu devo ter errado na minha análise. Então, você tem que estabelecer o quanto que você está disposto a perder, caso você tenha errado, né? E em você limitando suas perdas, pronto, ó, saí fora. Tentei. Antes da SLC, nós tivemos a crise em 2015, 2016, que se agravou em 2017, começou a melhorar um pouco em 2018, mas lá no início de 2016 já tinha aí alguns indicadores, principalmente com o impeachment, com a mudança do governo, tá? Tinha alguns indicadores de que a economia iria dar sinais de melhora. Sabe o que eu fiz? Sem muita análise, fui precipitado, né? Afobado, fui lá e comprei ações, sabe de quem? Aquela operadora de cartão de crédito, como é que é? De pagamentos aí das maquininhas. Cielo? Cielo. Sabe quanto que eu paguei? R$ 27 na Cielo. Só por curiosidade, vou ver quanto que ela está hoje, quanto que ela fechou ontem. É Ciel 3 o código dela. Demorando um pouco aqui, mas já está abrindo. 3,94. 3,94. Lá no início de 2016, ou meados de 2016, não lembro, eu paguei 27. E passaram-se 2, 3 meses. Sabe por que eu comprei Cielo? Porque eu fiz uma análise muito superficial, não me aprofundei. Confesso, fui preguiçoso e fui só no instinto. Pensei, a economia voltando, as pessoas vão comprar mais e vão pagar mais através de cartões usando a maquininha. Como a empresa, a receita dela vem dessas taxas, desses percentuais por todas as compras que são feitas, eu pensei, as receitas dela vai lá para cima e as ações vão subir. O que eu não contava é que viriam outras empresas concorrentes, outras maquininhas com taxas menores, enfim, além de que em 2016 a crise ainda se agravou bastante no Brasil, né? Ela foi até 2017, começou a dar sinais de volta em 2018. Então, 3, 4 meses depois, quando eu fui acompanhando a ação estava em 24. Eu paguei 27 há 3, 4 meses antes e ela foi a 24. O que eu fiz? Errei na minha análise. Nessa hora, você tem que ser humilde e reconhecer. Errei a mão. Embolsei o prejuízo dos R$ 3 lá por ação
e esqueci ela, e não olhei mais. Outro dia é que eu olhei, olha só, se eu não tivesse saído naquela época, gente, olha o tamanho do prejuízo. Pelo gráfico, aí vocês não estão vendo o gráfico, né? Eu vou compartilhar de novo aqui. Isso aí são só curiosidades, tá? Ai, meu Deus. Vou parar essa. Estão vendo o gráfico agora? Estão vendo, né? Sim. Olha lá, gente, ó. Janeiro de 2018, ela estava ainda na faixa dos 27, ó. Eu não lembro agora que ano que eu comprei, mas talvez tenha sido até nesse período. Estava lá nos 26, 27, depois ela veio a 24, ó. Aí eu cheguei à conclusão, ó, errei. E peguei e saí fora. Se não tivesse saído fora, ó o caminho para baixo que ela fez, ó, e hoje está andando de lado ali, está na faixa dos R$ 4 e não sai disso desde a metade do ano passado. Então, ó, o que eu posso dizer para vocês? O que eu posso dizer para vocês com esse pouquinho a mais de experiência que eu tenho é que existem três sentimentos que são péssimos para quem pretende se aventurar nessa selva da renda variável. Três sentimentos. O primeiro deles é o orgulho. Quando eu fiz a compra da Cielo, eu vou esperar um pouco aqui antes de compartilhar, que eu paguei 27, quando estava em 24, se eu fosse orgulhoso, eu esbravejaria. O que é isso? O mercado está errado. Como assim está 24? Se deveria ir a 30, 35. Então, em agindo assim, eu estarei sendo orgulhoso. Eu não estou reconhecendo que eu errei. Quem está errado é o mercado. Gravem isso, gente. O mercado é o que é e não o que você gostaria que ele fosse. Então, você tem que riscar esse sentimento de orgulho para operar num mercado desse. Aí tem um segundo sentimento, que também é péssimo para o perfil de um investidor na renda variável, que é a esperança. Estava em 24, eu não vendi porque eu fui orgulhoso, segurei, e 3 semanas depois estava em 20. E aí você se aprende a esperança. Acende vela para o santo, faz oração. Não, porque vai voltar a 27. Eu estou com muito prejuízo. Está lá em 20. E você se apega à esperança. 2 meses depois está em 15. E aí você começa a rezar cada vez mais ainda e a oração não ajuda. Não vai ajudar, gente. Então, risquem também, botem um X grande nesse sentimento de esperança. Não pode ter esperança, vai mudar, vai mudar. O mercado é pragmático, você tem que tomar decisão, não na emoção, mas no pragmatismo da coisa. Chegou de 27, chegou a 24, eu fui prático. Errei, reconheci que errei, assumi o prejuízo, fiquei 1 ano praticamente sem olhar ela para não passar raiva, porque vai que ela volta para 35, 40, e eu ia passar raiva, né? Então, para não ser afetado pela raiva, eu poderia ter ganhado e fui burro e vendi a 24. Eu passei 1 ano, depois que eu vendi a ação, eu fico um tempo sem olhar ela para não passar raiva, eventualmente. Mas nesse caso, por acaso, aí no semestre passado, eu tive que olhar as cotações dela por causa de uma aula aí, alguém pediu, e aí eu fui ver, ela estava lá nessa faixa dos R$ 4, R$ 5. Então, em vez de passar raiva, eu estou com uma sensação de alívio. Já pensou se eu não tivesse saído lá atrás? E aí tem mais um último sentimento ainda, gente, um último sentimento,
que vocês têm que riscar, não podem se deixar afetar por esse sentimento, que é o medo. Imaginem lá que eu comprei a 27, ela foi a 24, que eu deveria ter vendido, não vendi porque eu fui orgulhoso, afetado pelo orgulho. O mercado está errado, eu que estou certo. Isso é orgulho. Aí ela vai a 15 e eu sou afetado pela esperança. Eu tenho certeza que ela vai voltar. E aí ela chega aos 5. Aí, digamos, ela está lá em 7, caindo para 6, aí me bate o desespero. Nossa Senhora, olha, perdi tanto por cento. Aí bate o desespero, vai lá e vende. E aí pronto, depois nunca mais volta para a bolsa. Pega, vende por R$6, R$7, pega esse dinheirinho, coloca na poupança e demora 200 anos para recuperar, através do rendimento da poupança, o que você perdeu numa aventura aí de poucos meses na bolsa. Então, esses 3 sentimentos, gente, orgulho, esperança e medo, pavor. Ah, a bolsa caiu. Vocês viram lá que as minhas ações deram uma oscilada, uma queda forte, foi 10% de queda num dia só. E eu não me apavorei, porque ao longo do dia eu estava acompanhando aí, de vez em quando ia lá no celular, olhava, digo, meu Deus, o que está acontecendo? Aí entrei lá no site da empresa, comunicado aos acionistas, que eles, aliás, mandaram no meu e-mail, eu tinha recebido no dia anterior. Eu é que não abri o e-mail, que não é o meu e-mail da Unemat, é o particular, e aí eu praticamente passo, às vezes, uma semana sem abrir aquele e-mail. Era um comunicado que eles estavam trocando as ações. O pessoal da Terra Santa, que tinha ações da Terra Santa, estava recebendo, por conta dessa, a SLC incorporou as operações da Terra Santa, os acionistas da Terra Santa receberam ações equivalentes da SLC. Uma ação da Terra Santa recebia uma ação da SLC. Só que a base para essa troca foi feita aos preços de novembro da SLC, quando eles anunciaram ao mercado esse acordo ali da SLC incorporar as operações das 7 fazendas da Terra Santa aqui no Mato Grosso. Então, como houve troca naquele dia em que as ações caíram 10%, olha só o que aconteceu. Quem tinha uma ação da Terra Santa, o valor base que foi feito para troca é o preço de novembro da SLC, preço médio dos últimos 60 dias, me parece, de novembro para trás, que ficou em R$25 um quebradinho. Aí, olha só, o sujeito da Terra Santa recebeu uma ação da SLC ao preço de R$25 e no mesmo dia podia vender na bolsa, que ela estava sendo cotada a R$56, ó, mais de 100% de ganho. Então, muitos acionistas da Terra Santa não resistiram, principalmente gestores de fundos de pensão, por exemplo, que tinham milhões em ações da Terra Santa. Já pensou um gestor de um fundo? Tem lá 10 milhões de reais aplicados na Terra Santa. Naquele dia, trocar os 10 milhões e pode vender no mercado por 20, 22 milhões e embolsar o ganho de 22 milhões. Olha que bonitinho não vai ficar o relatório desse fundo, né? Então, muita gente, principalmente investidores institucionais, naquele dia não resistiram e venderam. Muita gente fazendo isso, os preços despencaram. Mais de 10% num dia, gente. Então, se eu tivesse me apavorado, teria vendido lá, não pode ser afetado, tem que ver o que está acontecendo, alguma coisa está acontecendo. Eu tinha sido informado, mas eu não vi a informação. Então, não se apavore. Gente, já está 9 horas. Já. Bom, vamos ver lá. Limite suas perdas, então. Vocês não estão mais vendo o gráfico, né? Vou compartilhar rapidão, passar uns minutos aqui, eu tenho outra aula daqui a pouco. Engraçado é que eu tenho que sair aqui do século XXI para voltar lá, daqui a pouco tenho que voltar lá para o século XIX, lá.
economia clássica, falar dos autores clássicos, tá? Vamos ver se tem mais um. Tem mais, ó. Acompanhe os gráficos, gente. Acompanhar os gráficos foi o que nós fizemos hoje aqui. Vamos olhar lá o gráfico da SLC. Mostrei o que aconteceu, o preço que ela estava. Olhe os gráficos. Tome a decisão com base nos fundamentos, mas acompanhe os gráficos, que os gráficos, eles são o retrato, são as pistas que os preços deixaram para trás. E eles dizem muita coisa, isso sim nós vamos ver na segunda parte, que são lá as estratégias gráficas, tá? E aí eu queria só complementar essa parte de hoje, que tem duas escolas. Nós vamos ver a escola fundamentalista antes, olhar os fundamentos, os indicadores, que muitos deles têm como base os balanços das empresas, e tem uma outra escola, essa escola fundamentalista, gente, é o pessoal mais derivado da academia, é o sujeito que entende de contabilidade, de administração, de economia, de engenharia, tá? Eles olham os fundamentos. E a escola grafista ou técnica é mais o pessoal, muitos deles, eu sei, eu trabalhava em corretora, tinha o pessoal lá que não tinha curso superior, mas eles eram muito bons lá no batente, no dia a dia, e o negócio deles era só olhar o gráfico, não queriam nem saber do lucro líquido da empresa do ano passado, nem do endividamento, nem de nada, vai só tomar decisão só com base em gráfico. Então, vocês já conseguem perceber que essas escolas são um pouco conflitantes, né? Nós vamos ver a fundamentalista primeiro, e depois a grafista. Esse material, depois, esses slides, vocês podem olhar com mais detalhes lá, né? Então, tem aí as opiniões dos grafistas quanto aos fundamentalistas e vice-versa, né? Eu complemento, né, que ambos os métodos, ou ambas as escolas, elas são complementares, na verdade, né? A escola fundamentalista diz o que comprar. É o caso da SLC. Eu cheguei à conclusão que era uma empresa muito boa, muito promissora, mas lá em 2016, e não me posicionei, monitorei ela. Quem me disse quando comprar foi análise gráfica. Olhei nos gráficos e digo, poxa, o pessoal descobriu essa ação agora. Então, é o que está aí. A escola fundamentalista me diz o que comprar e a técnica me diz, ou a grafista me diz quando que eu devo comprar. Pessoal, vou ter que ir me despedindo de vocês aqui. A gente continua na quinta-feira, na próxima. E, por favor, me acionem aí com dúvidas, tá? Évila, quando você perder o medo do mercado de ações, espero que... vai por aquela minha dica da semana passada, comece com um pouquinho. Abra uma conta numa corretora ou através do seu próprio banco, né, que daí você não precisa, opera pela corretora do seu banco, e pega lá e começa com um pouquinho, R$100, digamos. Você não vai perder os R$100, porque o preço de uma ação que você comprar nunca vai chegar a zero, né? Se o preço da ação chegasse a zero, você me avisa que daí eu também quero um caminhão dessas ações. De graça, tudo tem injeção na testa, né? Então, digamos, você compra lá R$100, deu azar, a ação está caindo, agora você só tem mais R$90. Mas você não vai ficar pobre por causa de R$100, só que você vai estar aprendendo na prática. Às vezes é difícil, na teoria, você passar isso, principalmente aqui à distância, né? Mas é ir testando, vai brincando, ou simule, né? Vou fazer de conta que comprei, gastei 10 mil em ações da empresa tal, paguei ao preço tal. Pega lá os 10 mil, divide pela cotação da empresa naquele dia, isso vai te dar uma quantidade. Pronto, agora eu tenho tantas ações em carteira. E daqui uma semana vai lá e olha o preço dela e multiplica pela quantidade. Aí você vê. Isso aí fica muito interessante colocar numa planilha de Excel, né? Esticar a fórmula aí e só ir mudando os preços, já muda o valor da carteira automaticamente. Né? Bem interessante. Antigamente tinha o Folha Invest, né? Tinha simulações, né?
Tinha. Aliás, eu fui lá em 1996, 97, quando a internet estava começando, tinha uma corretora, Exata Corretora, que era do Rio de Janeiro. Ela fez um concurso nacional e era uma simulação e o prêmio era de R$ 1.500. Ó, isso, para quinta-feira que vem, eu vou me lembrar, eu tenho o certificado que eu fui, tirei o primeiro lugar, ganhei R$ 1.500 lá em 1996. Imagine um aluno, estudante de universidade, duro, né, com o dinheirinho contadinho aí para pagar o bandejão no restaurante universitário, ganhar R$ 1.500. E o final da simulação, do concurso, foi numa sexta-feira. Imaginem a torcida que tinha na universidade inteira, lá, meus colegas de curso, torcendo, porque eu estava bem disputando com um cara lá de São Paulo. Tinha mais de 800 pessoas concorrendo no Brasil inteiro. E aí, durante o dia daquela sexta-feira, uma hora eu estava em segundo e depois eu estava em primeiro, e daí o cara virava, porque o que mandava ali eram os preços, a variação ao longo do dia dos preços das ações que eu tinha em carteira, competindo com a carteira dele. E chegou no último, quando deu o leilão das 5 horas da tarde, pronto, acabou. O resultado final, eu em primeiro lugar. Numa sexta-feira à noite, o que nós fizemos? Os amigos aí, os mais chegados aí, a gente foi perto de casa, lá tinha uma quintanda lá, nós compramos, convencemos o dono lá para nos vender fiado, carne e cerveja, e fizemos a maior festa na sexta-noite e sábado. E eu imaginando que na segunda-feira ia receber aquele R$ 1.500, ia pagar a conta lá da festa. Pronto, não, aí a corretora me ligou, me deu os parabéns, disse que ia me mandar o certificado e que ia abrir uma conta, precisava de outros dados meus, né? Abrir uma conta real, que eu teria aqueles R$ 1.500 disponíveis para operar uma conta na corretora deles, e eu só não poderia sacar dinheiro durante o próximo ano, nos próximos 12 meses. Eu digo, como assim? Não vou ganhar os 1.500? Não, você ganhou os 1.500, para operar em ações. Está lá na inscrição, aquelas condições, aquelas regrinhas que você nunca lê quando se inscreve, estava lá, que o objetivo da corretora era estimular o mercado de capitais, que as pessoas físicas se interessassem. Quer dizer, eu fui obrigado a ter uma conta em corretora, eu tinha lá R$ 1.500 e só podia vender para embolsar o dinheiro depois de um ano. Aí eu digo, bom, já que eu sou obrigado, então eu vou cuidar bem desses R$ 1.500, vou escolher bem as ações. Aí é a importância da análise fundamentalista. E não preciso nem dizer que eu tive que, na segunda-feira, pedir socorro para os amigos que participaram da festa, tivemos que fazer uma vaquinha para pagar a conta lá do mercadinho, né? E depois de um ano, que daí eu já poderia vender as ações e o dinheiro entrar na minha conta e usufruir desse dinheiro, acredite o que aconteceu. Eu disse, não, eu já tinha mais de R$ 2.000 lá em ações, eu fazia pelo contrário. Quando eu recebia dinheirinho, sobrava um dinheiro, que na época eu era bolsista, ganhava 80% do salário mínimo na época, que eu era bolsista lá do laboratório da universidade, sobrava um dinheirinho, eu ia lá e comprava mais ações ainda. Aí eu fui obrigado a ter essa cultura de formar uma carteira e olhar para a quantidade e não para o preço da ação. É isso que eu aconselho para vocês também. Tá bom, gente? Estão passando aqui do tempo, eu vou ter que me despedir de vocês. Vejo-os na próxima quinta, tá certo? Beleza, professor. Boa aula. Valeu. Até. Bom final de semana. Igualmente, professor. Tchau. Tchau, tchau. Vou parar a gravação aqui.